parte das pessoas estão se matando, a vida perdeu o valor. E isso me dói muito, porque eu sou dessa época que a gente contava, morreu, 6, 7 por semana, Era isso morrer mesmo. todo dia. Que isso? E hoje a história mudou. Não, as pessoas não precisam morrer mais. Esses Exatamente. 10 mil pessoas que Casos. morrem por ano são pessoas, como eu falei, que não chegam. Aí a gente fala, é falta de acesso, e não é porque não tem acesso. O remédio é gratuito, tem atendimento Mas se não gratuito, for feito mas o são diagnóstico pessoas na hora... que não chegam a fazer testes, são Entendi. pessoas que não chegam à rede pública, são pessoas que às vezes não têm informação, são pessoas, como eu usei a palavra, previamente vulnerabilizadas pela própria sociedade. São pessoas que moram na periferia, que às vezes não têm informação, ou que têm medo. Por isso tem que uns que é absolutamente desconhecimento. Sim, é por isso que eu digo que o preconceito mata. Porque não é mais o HIV. HIV não precisa Não mata matar. mais. Uhum. Mas o preconceito mata. Porque a pessoa tem tanto pavor de saber que vive com HIV, que o teste vai dar positivo, porque no fundo sabe que vai dar positivo, ou tem tanto pavor de ser maltratado, ou então tem tanto pavor porque mora num lugar pequeno e tem vergonha e tem culpa. Ou vai sofrer determinados tipos Ou vai sofrer de rejeição, Exato, ou ou violência. por saber que está, né? E outra coisa que a gente também tenta trabalhar muito é a culpa, porque a pessoa fala assim, eu tô com muita vergonha. Vergonha? Aí eu falo, doença não dá em poste. Você é gente. Ah, mas eu podia ter prevenido. Não, você é uma pessoa. Você não podia ter prevenido. Se você pudesse ter prevenido, você teria prevenido. Você não conseguiu. Mas eu sabia, eu podia ter usado preservativo. Não, você não podia. Você não podia porque você não usou, porque você não conseguiu. Exatamente. Passado não volta, até porque Aí ficar eu nessa, falo eu isso, podia eu ter falo, feito olha, aquilo. leite derramado não volta pro copo. Exatamente. Eu falo muito isso, porque as pessoas se punem. Eu falo, você não precisa se maltratar. Você vai tratar o vírus e você vai ficar bem. Eu escuto toda Você hora. vai ter esse acolhimento, essa Aí responsabilidade eu falo, com olha, você. eu escuto toda hora pessoas que dizem, depois do vírus eu sou uma pessoa melhor, porque agora eu me cuido, eu fiz todas as vacinas, eu resolvi que eu ia me cuidar melhor, eu fui para academia, minha alimentação melhorou, eu consegui parar de fumar, eu consegui parar de usar droga, porque eu estava usando. Até para se anestesiar, acaba piorando Exato. uma coisa. Então as que nem pessoas esse às rapaz. vezes melhoram depois do vírus, porque abrem a cabeça. E eu escuto muito isso. Ah, você me ajudou a mudar o jeito de olhar. Então é bacana isso, Sim, é muito ponto de gratificante. vista, né? Foi o que você falou do taxista. Você já pensou isso? Uma pessoa é morta por existir? Isso é absurdo. Mas talvez ele nunca tenha pensado. Porque sobre esse ângulo. Exato, porque é exatamente isso. Né? A pessoa é morta só porque ela existe. Agora, assim, esse ódio, é porque ele não tem esse ódio. Esse ódio, quando ele está lá, a gente não muda. Tem pessoas né? que têm um ódio do outro, né? Que não do cabe ser humano, dentro deles que não cabe e dentro vaza dele. no outro. E, infelizmente, assim, não é falar por falar, mas tem uma coisa do homofóbico que é porque ele tem problema de sexualidade. Ele não admite, mas ele tem problema de sexualidade, aí ele quer descontar no outro, ele quer matar o que o incomoda. Então, isso não é discurso, é real. Ele não aguenta a própria sexualidade, ele precisa matar o outro. Não se mata e quer matar o outro. Ele quer destruir o que ele não aguenta. Então, tem a gente vê muita crueldade mesmo. Esse caso do que o travesti, a travesti, foi esquartejada, se investigou, Márcia? Então, eu não sei se... Porque isso é um caso de se isso pode ser um padrão de uma pessoa, estou dizendo se é homem, se é mulher, não sei, em princípio, mas assim, isso pode ser uma marcação de um serial. Entendeu? Quando você me falou, eu falei, gente, mas isso é muito grave, porque assim, esse ritual macabro, perverso, pode ter mais casos e a gente não sabe, né? Fica a ponta de um iceberg. Com certeza foi adiante, porque não tinha nem como reconhecer.
E aí teve que fazer por DNA para saber quem era, porque era impossível reconhecer. Foi uma coisa horrível. E aqui no centro da cidade? Tem umas coisas. Uma das histórias que eu conto, que as pessoas leram Sentença de Vida, que mexe com as emoções, todo mundo diz assim, eu chorei lendo seu livro. Mas assim, mexe com as emoções porque tem histórias fortes, tem histórias bonitas, mexe com um lado assim da pessoa, adorei o seu livro, porque tem histórias bonitas, tem a história que eu contei até, é um outro carnavalesco que eu perguntei, você quer alguma coisa? Porque eu sabia que ele ia morrer e eu gostava muito dele. E ele, quando ele me conheceu, ele falou assim, Márcia, você pode me ajudar? Eu falei, você não é do outro ambulatório? Ele falou, sou, mas disseram para eu procurar você. E não tinha nada, eu estou falando de 1987. Aí eu falei, o que você quer, né? Eu posso tentar te ajudar, eu tinha né? muito isso, de perguntar o que eu podia fazer. Aí ele falou, eu preciso viver até o carnaval, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar o carnaval. Aí eu pensei, sabe aquela coisa assim, você pensa rápido e... Faz o cálculo. Não, tipo, tem muito tempo até o carnaval, não sei se ele vive, porque Entendi. nisso eu já tinha feito a leitura do corpo, eu vi um monte de lesão de sarcoma de Kaposi, e ao mesmo tempo tem pouco tempo para fazer alguma coisa. Aí eu perguntei... Na época quase não tinha nada para fazer. Não tinha nada, eu estou falando de 87. Exatamente. O carnaval foi em fevereiro de 88. Aí eu perguntei, você tem sarcoma em algum órgão? Ele falou, tenho no pulmão. Aí, na hora, né, eu não posso demonstrar nada, eu falei, você fez quimioterapia? Ele falou, não. Eu falei, então acho que a gente pode fazer. Você topa internar, a gente faz quimioterapia e ver se você melhora? Ele falou, eu faço qualquer coisa, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar o carnaval. Para chegar no carnaval. E ele ganhou o carnaval. E a história é longa, assim, porque a gente teve esse envolvimento, sabe? Essa coisa minha de me apegar à pessoa e não ao paciente. E aí eu conto, as minhas histórias são curtas, o editor... Ficou como contos. O editor falou que ele vai me dar um prêmio de falar tudo numa história muito curta de meia página. Mas isso é maravilhoso. Aí, na prática, o que aconteceu? Quando ele já tinha ganhado o carnaval, ganhou o estandarte de ouro, mas estava gravíssimo. E aí eu sabia que ele ia morrer e era um sábado. Eu falei, eu vou lá ver. Vou lá ver, porque... depois não vou ver mais. Aí, quando eu entrei, ele falou, você veio fazer o quê? Eu falei, vim ver umas coisas aí. Eu tinha ido só vê-lo. Sim. E aí, ele respirando muito mal já. Eu falei, você quer alguma coisa? E eu fiquei naquela de esperar para ver se ele ia responder, sei lá, que era um copo d'água. Eu sempre acho, né, que a uma pessoa... balinha. Uma coisa qualquer, porque ele já estava com muita falta de ar. Aí ele falou, eu quero agradecer, Bia. Que legal. Nessa hora não Deu dá para nó segurar. na garganta. Eu falei, meu Deus. Eu segurei para não chorar, porque ele já estava realmente ali nos últimos suspiros. Aí eu falei, agradecer? Aí ele falou, Márcia, você fez eu realizar o maior sonho da minha vida. Eu ganhei o carnaval. Que lindo. Ele nunca tinha ganhado um carnaval de uma grande escola. E aí eu falei, não faz isso. Aí ele deu um sorriso, sabe? Aí eu abaixei, dei um beijo nele. Aí fiquei ali mais um tempinho. E, tipo assim, quando eu saí, eu desabei Você sabia que não corredor. veria mais. Sabia. Ele morreu, né? logo depois. Eu vi depois Mas feliz. o horário. Mas ele estava pleno, sabe? Ele estava feliz. E aí eu sempre digo isso, que ali eu descobri... Primeiro que ele não era uma história de derrota, era uma história de uma pessoa de ser campeão. De uma história de uma pessoa feliz, com dignidade. E ali eu percebi, eu era muito nova, eu tinha 20 e poucos anos, não tinha feito 30 anos, eu descobri que o meu papel era aquele, ser solidária, dar amor, dignidade, tudo que eu aprendi foi com essas pessoas. E aí eu percebi exatamente que não importava a morte, importava o que eu pudesse fazer para as pessoas viverem
com dignidade. Com dignidade até o fim. Pronto, até o fim. E ficar perto. Uhum. E a gente fazia muito isso, sabe?